Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Como é bom estar aqui, louvando ao Senhor juntamente com os irmãos. Trago o abraço do pastor Cleber, toda a equipe. Que Deus possa estar abençoando os irmãos. Convido a você a abrir comigo, lá em Salmos 68, nosso ponto de partida nessa noite, versículo 19. Diz o texto, Salmos 68, versículo 19. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz o texto: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Aleluia. Pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Quando nós lemos esse texto, nos dá uma alegria, pois o Senhor é esse que leva o nosso fardo. Vendo aqui os testemunhos, o coração da gente se alegra, pois Deus ele tem cuidado dos seus. Pandemia veio, lutas veio, ó você firme e forte aí, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem sustentado. E para nós falarmos hoje, eu me dado um tema sobre libertação. E é preciso falar da lei de fardos que nos oprime. Se nós analisarmos dia após dia, sempre passamos por alguma situação ou estamos em uma situação onde a opressão vem, a angústia vem, a luta vem, e o único recurso que nós temos, e louvado seja o Senhor por isso, é entregar ele nas mãos do Senhor. E quando se fala em fardo, fardo significa que pesa excessivamente, carga, peso, encargos, responsabilidades. Trazendo um pouquinho para o grego, para o hebraico, é uma carga pesada que machuca, que está além daquilo que nós podemos suportar. A ideia é que o peso achata e nos oprime, e talvez sem perceber nós estamos nessa situação, passando por essa situação. Mas hoje nós vamos falar um pouco desses fardos, de alguns desses fardos. E no final nós iremos ter a receita aqui para ficar livre deles. Amém? Amém? E o primeiro fardo que eu quero falar com você está lá em Mateus capítulo 23, versículo 4. É o fardo da tradição religiosa. É um fardo que, sem perceber, muitos estão presos a ela, ligados a ela. Principalmente aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, ou só conhece Jesus como a multidão de longe, não conhece profundamente, entendem que é preciso fazer algo a mais do que a Bíblia nos orienta para ter a garantia da presença do Senhor sobre nossa vida. Se você ler o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 4, vai dizer assim: atam fardos pesados demais, difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem conseguem com o dedo movê-los. Quando eu me converti numa igreja pentecostal, e na época ela estava no auge, não cortar cabelo. Tinha que deixar o cabelo crescer, fazer o voto. Não, sem fazer esse voto, eu falei, mas se chegar a um certo ponto de estiver me incomodando, como é que eu faço? Não, você não pode fazer não, senão o Senhor vai deixar de te abençoar. Olha só, colocando uma carga a mais, sem necessidade, pois a palavra do Senhor, ela nos liberta por completo. Os fariseus aqui, os doutores da lei, eles colocavam, cargos pesados sobre o povo, dificultando o acesso do povo a Deus. Lembrando que a palavra que veio para libertar, a palavra que veio para trazer paz, consolo, era tido como um fardo para servir ao Senhor. E às vezes, sem perceber, nós estamos assim, fardo pesado demais. Aquilo que o Senhor já te libertou, já te liberou, e você ainda, mas se eu fazer isso aqui, se eu não andar dessa forma, o Senhor não vai me abençoar. Eu me lembro uma vez na minha casa, uma irmã, ela contando lá que uma irmã pintou o cabelo, e disse que naquela noite no culto, Deus foi procurar a irmã no culto, não achou, porque a irmã tinha pintado o cabelo.
Aí todo mundo em volta espantado, não, glória a Deus, que isso, hein? Esse Deus é Deus mesmo. Eu olhei, falei, mas está errado isso aí. Deus não, ele não conhece todas as coisas? Ele não é sabedor de todas as coisas? Como é que coloca um fardo desse sobre essa pessoa? Quer dizer que se eu não me cuidar, Deus vai me repreender? Bom, vamos olhar para a palavra. O que a palavra diz? Como eu devo servir ao Senhor? E aí a irmã falou, não, você está errado, você está equivocado. Eu respeito a sua fé, respeito a sua posição, mas o que a palavra nos diz é que nós temos liberdade, nós temos livre acesso a Deus. E às vezes a gente coloca, sem perceber, irmãos, certos impedimentos, nós já estamos livres deles para servir ao Senhor. Amém. Então esse é um fardo que precisa ser tirado do meio da igreja, onde a opressão ela vem. Eu sempre falo isso na igreja. Eu congregava numa igreja onde no culto da ceia do Senhor, muitos devolviam os utensílios da ceia, o pão e o cálice, de tanta opressão que o pastor à frente falava. Ele ia falando, olha, você não pode, você que fez isso hoje, você que fez aquilo outro, está pensando isso, e ele gerava um constrangimento tão grande, que todos devolviam a mesa. Olha que ponto é esse, colocando um fardo, que a igreja está livre. E louvado seja o Senhor, que uma vez que o Senhor nos chama, os nossos olhos são desvendados. Amém. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então aquilo que veio para libertar o povo, se tornou um fardo para o povo. Nós temos que tomar cuidado com isso, para que nós não venhamos para cometer esse erro de sobrecarregar aquilo que Deus já libertou, aquilo que Deus já decretou a liberdade sobre tal coisa que nós fazemos. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que tomar cuidado também aqui com os votos precipitados, porque às vezes na tribulação, na luta, nós temos mania de prometer algo para Deus acima das nossas forças. Não é assim? Irmãos, quando eu estava no processo de habilitação, todo dia eu estava no altar da igreja, tinha a chave, eu toda hora falava, Senhor, olha para mim, tem misericórdia de mim, me ajuda, não deixa o exame cair no gamileiro não, que lá é mais difícil cair para passar. E Deus falou assim, então vai ser lá mesmo. Caiu, foi lá. Glória a Deus. Irmãos, foi tão interessante que o instrutor falou assim, não, mano, você é evangélico, você ora para não cair no gamileiro. Eu falei, amém, vamos orar. Quando chegou no outro dia, rapaz, mas lá você vai ver, lá dá para passar, lá é de boa. E de fato eu não passei de segundo. Mas assim, naquele período ali que a gente fica ansioso, fica tenso, a gente vai fazendo um voto. E montando esse sermão, estudando a palavra, eu fui me lembrando, falei, Senhor, quantas coisas eu falei que eu ia fazer, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer isso, né? E a palavra do Senhor, ela por si só nos liberta. Não há necessidade, mas não muito falar. Uma vez que nós somos direcionados pelo Senhor, não muito falar que temos que fazer, não. O Senhor, Ele conduz tudo. Amém? O segundo fardo, que é um fardo bem presente nos dias de hoje, eu acho que a igreja que não passa por isso é o fardo financeiro. Às vezes as lutas vêm, as dificuldades vêm, e a área financeira é que pesa mais, né? As dificuldades. Mas louvado seja o Senhor, Ele tem cuidado, Ele tem preservado. O essencial não tem ficado falta, pois Ele é o nosso Deus. Ele é o bom pastor, que cuida, que zela. E está lá em 1 Timóteo 5,16, olha o que estava acontecendo. Se algum crente tem viúvas em sua família, socorra, não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. O que estava acontecendo lá? Estava sobrecarregando a igreja, colocando um fardo para a igreja. E muitos pensam, em 1 Timóteo 5,16, muitos pensam que a igreja ela é obrigada a sustentar, ela pode te auxiliar, te ajudar. E o que estava acontecendo nesse momento aqui nessa igreja? O pessoal não estava cuidando das viúvas, não.
Os filhos estavam transferindo a responsabilidade para a igreja, sobrecarregando a igreja. E trazendo para os nossos dias de hoje, se a gente não vigiar também, a gente cai nessa aqui, de sobrecarregar a igreja, de sobrecarregar a família, porque uma vez que a área financeira é afetada, ela vai contaminando todas as demais áreas. Por isso que é bom a gente sempre colocar a nossa vida financeira diante do altar do Senhor. Amém. Pedir ao Senhor direção em tudo. Receber o pagamento, tira aquilo que é do Senhor, tira a sua oferta, apresenta ao Senhor, você não vai ter problema. E sempre quando for comprar algo, peça direção ao Senhor. Amém. Não se precipite. Irmãos, eu passei muitos perrengues financeiros. Apanhei muito. Mas para a honra e glória do Senhor, Deus me ensinou. Amém. Deus me ensinou. Aleluia. E tem gente que tem essa dificuldade. Compra demais, gasta demais, fica sobrecarregando quem está perto, reclamando demais também. Uma coisa puxa a outra. E nessa igreja estava acontecendo isso, estavam sobrecarregando a igreja. Interessante que quando em família, né, alguém está endividado, ele quer culpar alguém. Mas quem passou o cartão foi o abençoado. Eu era assim, mano, eu culpava minha esposa. A minha culpada foi você. Mas não é assim. Nós temos que pedir ao Senhor todo o tempo, em todas as áreas. Senhor, me ajuda. Senhor, não estou conseguindo. Me ensina. Nós temos livre acesso a Ele, para que isso, irmãos, não se torne um fardo sobre a sua vida. E a área financeira, se nós analisarmos aí no contexto, quantas pessoas perdem a vida, se suicidam aí, por causa de vida financeira? É uma brecha que nós temos que tampar. Aleluias. Porque o Senhor, Ele pode fazer isso, Ele pode te ajudar. Amém. O que é que nós temos que fazer? Recorrer a Ele a todo tempo. Outro fardo também, que esse é bem presente na vida do cristão, é o fardo do sofrimento. Se você abrir comigo aí, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo: não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, ao ponto de desesperarmos até da própria vida. E na nossa vida, na nossa jornada cristã, nós vamos passar por esse fardo de sofrimento, de luta. Quantos aqui não passaram por lutas? Ou estão passando? Veio aí o Covid, como eu falei, mas louvado seja o Senhor, Deus te guardou, amém. Deus te preservou. Quantos ficaram desesperados e agora? Mas o Senhor, Ele sempre nos mantém firmes, Ele nos guarda. Paulo aqui, ele coloca esse fato para mostrar que na vida do cristão estamos sujeitos a passar por esse fato de luta. Tem dias, irmãos, esse evangelho que é pregado aí, que é só glória a Deus, aleluia, não existe não. A luta vem, a dificuldade vem, o choro vem, e tem dias que é difícil, tem dias que a gente não tem força, na nossa vontade é ficar quieto em casa, de tamanha luta que é, as dificuldades que é, mas o que nós temos que fazer? Colocar tudo diante do Senhor. E se quando se fala em sofrimento, nós olhamos para a história de Jó, segundo aí os estudiosos, né? Seu sofrimento durou de 12 a 14 anos, ainda aguentando pessoas fazendo teologia do seu sofrimento, né, pastor? Achando que Deus tinha se afastado. E muitos cometem esse erro, mesmo dentro da igreja, onde liga uma vida de prosperidade e bonança à presença de Deus. A luta veio e Deus se afastou. Não. As duas situações Deus está presente. Amém. Salmo 46, versículo 5 diz que Deus está no meio dela e jamais será abalado. Não importa se é luta, se é festa, Deus está presente. Aleluia. Então nós temos que tomar cuidado para que esse fardo de sofrimento ele não seja um impedimento de nos afastarmos da presença de Deus. Porque às vezes muitos acham isso, que esse fardo
de sofrimento, quer dizer que Deus não está presente com você, Ele está presente. Ele não se afasta de nós. Outra coisa também, um fardo, que esse eu sou um que reclama sempre, o fardo do trabalho. Porque se a gente não vigiar, a gente leva o trabalho para casa. E é algo que nós temos que nos posicionar e consertar hoje, para que não gere um cansaço para os demais em nossa volta. Se você abrir aí comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 12, na palavra dos trabalhadores, olha aí o que está dizendo. Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Lógico que o dono da vinha é o Senhor, Ele dá o que Ele quer, faz o que Ele quer, porque a obra é dele. Amém. Mas o que eu quero dizer para você é que às vezes nós trabalhamos tanto e dedicamos tanto ao nosso trabalho, colocamos isso como um fardo. Por que você não foi no culto? Porque eu estava trabalhando. Por que você não conseguiu ir na escola bíblica? Porque eu trabalhei demais a semana toda e não consegui acordar. Aquilo se torna um fardo. E nós temos que tomar cuidado para que esse fardo do trabalho não impeça você de servir ao Senhor. Como tem pedido em muitos. Ora pedindo Deus o emprego, Deus dá, mas a minha folga, não. Deus entende, né? Deus me entende, sabe que domingão é minha folga e eu vou servir, ficar em casa, e à noite, se der, eu vou. Muitos pensam assim. Eu lembro que o pastor Cleverton, ele diz assim: Manuel, por que você não vem na escola bíblica? Eu falei: porque eu trabalho a semana toda e domingo a gente fica em casa quieto. E ele falou assim: vou te fazer uma pergunta. Se Jesus te perguntasse por que você não vem, qual resposta você daria para ele? Eu fui para casa, fiquei: o que eu vou falar mesmo? Quer saber? Eu estou indo. E para a honra e glória do Senhor, todos os domingos pela manhã a gente está lá. Graças a Deus. Porque nós temos que servir ao Senhor. Aleluia. E quando nós dedicamos muito ao nosso trabalho, irmãos, não que seja errado você investir no seu trabalho, não é isso, me entenda, não é isso que eu quero dizer. É porque às vezes a gente coloca o trabalho como um fardo até para servir ao Senhor, como um impedimento. E se nós analisarmos aí, principalmente o Antigo Testamento, todo impedimento da obra do Senhor, ou o Senhor consertava ou ele matava, não é? Não é isso, pastor? Todo impedimento. Então aquilo que é impedimento de você servir ao Senhor, ou ele conserta ou ele tira. Ele faz isso. Então é um fardo que nós temos que tomar cuidado para não carregarmos ele. Amém? Amém. Outro fardo, irmãos, que às vezes bate, ou você conhece alguém que tem esse fardo, é o fardo do vício. Se você ler comigo aí Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34, vai falar assim: acutelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Mas eu quero ficar aqui apenas com a parte B do versículo. As preocupações desse mundo. Tem crente, eu era um desses, que vê essas reportagens aí e fica assombrado. E aquilo se torna um fardo, não consegue dormir à noite. E o contexto que nós estamos vivendo hoje é isso mesmo. Os dias estão ficando difíceis. Mas nós temos que entender que uma vez que nós somos chamados pelo Senhor, nós somos guardados por Ele. Aleluia. E não importa, irmão, a forma que nós iremos encontrar com Ele. Basta saber que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos guardou. Aleluia. E quando eu falo preocupações desse mundo, é porque tem irmãos que às vezes ficam assustados. É normal a gente ficar meio cismado com algumas coisas que a gente está vendo aí no mundo, mas às vezes, por medo, não servem ao Senhor. Se torna um fardo tão grande que aquilo ele paralisa e não consegue desenvolver o seu ministério,
o seu caminhar com Deus. Eu falo com você nessa noite algo assim, que se você estiver enfrentando alguma luta, algum vício, alguma dificuldade, e essa preocupação está tão grande, que você não consegue orar, que você não consegue servir ao Senhor, se alegrar no Senhor, ouça o que a palavra de Deus está dizendo hoje. O Senhor leva o nosso fardo dia a dia. Louvado seja o Senhor por isso. Glória a Deus. E sem falar aqueles que têm um olhar voltado para o mundo. E nós temos que tomar cuidado, porque o mundo lá fora, ele realmente nos convida, colocando também o evangelho de facilidade, onde nós não iremos passar por lutas, por dificuldades, mas não. Uma vez que somos chamados pelo Senhor, nós temos que nos lembrar sempre: servir ao Senhor é sofrer, servir ao Senhor é passar luta, mas também vai ter dias de festa, vai ter dias de celebração. Aleluia! Louvado seja Deus! Outro fardo, esse aqui, eu acho que é um dos piores. Salmo 32, versículo 3 e 4. O fardo do pecado não confessado. Olha o que o salmista diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que o salmista está dizendo? Que enquanto ele não confessou ao Senhor o seu pecado, o seu erro, a mão do Senhor pesava sobre ele. E uma coisa que ninguém gosta de pregar, de falar, é sobre pecado. Sem falar que nós temos aqueles pecados intocáveis. Nós sabemos que é pecado, temos que confessar, mas a gente vai passando dia após dia e sempre deixamos para a última hora. Mas o que o texto está dizendo é porque nós temos que confessar ao Senhor. E às vezes, irmãos, sem perceber, nós carregamos esse fardo de não reconhecer a necessidade de falar: Senhor, eu sou pecador, eu preciso me consertar em tal área. Eu falo que no meu trabalho, às vezes sem perceber, está Manel no meio cantando música que não é para cantar. Tá aí, um dia Deus usou uma mulher: uai, você não é crente? Rapaz, aquilo ficou na minha cabeça, eu fiquei envergonhado. O que eu fiz? Vestiário, li o Salmo 51, falei: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Porque às vezes, irmão, sem perceber, nós carregamos esse fardo aqui, ó, de não confessar, de não reconhecer: Senhor, eu sou uma pessoa difícil, então me ensina. Senhor, eu estou guardando essa mágoa no coração aqui, e vai durar anos essa lembrança, quando eu era criança ainda, e está passando o tempo, eu não estou conseguindo, sozinho você não consegue, mas com o auxílio do Espírito Santo de Deus, você vai se limpando, você vai se libertando. Glória a Deus. Então, cuidado, meu irmão. Esse é um alerta para nós todos nessa noite. Nós temos que nos libertar desse fardo. Nós temos que tampar essa brecha, essa pequena brecha. Aleluia. E por último, nós vemos um fardo aqui que eu acho que é só eu que tenho ele: o fardo da ansiedade. Tem alguém ansioso aqui? Irmãos, é assim, né? Você não consegue dormir à noite, né? É difícil, né? Teve um dia que eu estava tão ansioso lá em casa, quando a esposa levantou, já tinha um bolo assado, né? Madrugada fazendo bolo. Quer saber? Eu vou fazer logo. E é algo que Deus tem que tratar comigo todos os dias. É assim. E quando nós vemos lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. A ansiedade, irmãos, é um problema sério, porque ela tira a nossa força. Ela tenta mostrar que você está no controle, mas na verdade não está, é Deus que está. E só quem é ansioso sabe como é que é difícil. Você não consegue dormir, você não consegue tudo, você não fica quieto, você coça a cabeça, você levanta, você assenta, não consegue, não tem lugar. E só quem carrega esse fardo sabe o quanto que é difícil. É algo que eu sempre peço ao Senhor: Senhor, tira essa ansiedade do meu coração, acalma o meu coração, porque eu fico aflito, eu não consigo fazer nada, porque na sua mente você gasta nada contra, eu vou conseguir,
Mas quando chega na realidade, você não dá conta. E talvez, sem perceber, nós carregamos esse fardo aqui, ó, da ansiedade. Eu, numa viagem que eu fiz a Mostrar, eu conheci um irmão e falou assim: pois eu não sofro desse mal, fiquei na inveja, tranquilo, eu posso lá, sabe, viajar amanhã, durmo no mesmo horário, acordo de boa, tranquilo. Ah, não vai dar para viajar mais não, de boa, naquela, sabe, nada me preocupa, nada, e realmente a esposa falou assim: é desse jeito mesmo, nada preocupa ele. Eu fiquei, meu Deus do céu, por que eu não sou assim? E às vezes, essa ansiedade também, que eu acho que é o pior que ela faz, o mal pior que ela nos faz, é de tirar você do foco, do propósito. Porque pode ver toda pessoa ansiosa, ela roda, né, cansa, se desgasta, e no final, na maioria das vezes, não consegue o objetivo. Então é algo que nós temos que levar diante do altar de Deus. E pedir a Ele: Senhor, me ajuda. Eu não consigo, não dá. E Ele nos ajuda. Porque a ansiedade é assim. Se você não tem ansiedade, louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus. Porque tem ansiedade boa também, né, irmãos? Tem aquela ansiedade: amanhã eu vou te dar 100zão. Aí você já fica todo alegre, nem dorme, né? Pô, mas aí você já gasta o dinheiro na mesma, vou comprar isso, aquilo, outro. Mas tem aquela ansiedade também, quem já prestou concurso aí sabe, né, de ficar guardando. Tem aquela ansiedade também de pregar a palavra do Senhor. Aí a esposa falou, a minha cunhada me chamou: vão ali comigo segunda-feira. Eu falei: não posso, tem que preparar a palavra para o pastor Charles. E ela: já? Já, porque o ansioso é assim. É desse jeito. Só que, para todos esses fardos que nós falamos aqui, tem muitos outros para se falar, mas vamos limitar nesses aqui hoje. Jesus, ele fez um convite para todos esses fardos. Talvez esse fardo que você carrega hoje, quer dizer para você, não é seu, é do Senhor. Amém. O que é que Jesus diz lá no Evangelho de Mateus 11:28? Vinde a mim, olha só. Glória a Deus. Todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o Senhor. Você não, na sua própria força, você não consegue, não vai. Tem até um louvor do J. Neto, né? Não tente sozinho, você não vai conseguir. Não vai. É o Senhor. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que carrega os nossos fardos. E se você voltar comigo na primeira leitura que nós lemos, no Salmo 68, versículo 19, por que o texto vai dizer? Bendito seja o Senhor, que dia a dia, ou seja, que hora que eu tenho que entregar esse fardo ao Senhor? Todo dia, toda hora. O Senhor está aqui, eu não dou conta, aleluias, e Ele vai carregar esse fardo, é dele, aleluias. E Jesus promete aqui um alívio imediato, Ele tira esse peso. Lembra lá que nós falamos que no hebraico e no grego a ideia desse fardo é um peso que achata, que oprime, que a gente não consegue carregar com as nossas próprias forças? Não é assim? Quem é que já teve a experiência no supermercado? Leva 2 sacolas, né? 5 quilos cada uma. Quando chega, vai chegando perto de casa, você vai andando, passa uma esquina, passa outra. Quando chega no final, vai estar pesando 20 quilos cada lado. Não é assim? É isso. E o Senhor está pedindo: olha, entrega esses fardos para mim. Aleluia. Eu sou o Senhor. Amém. E o texto vai dizer mais: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite? Para você caminhar comigo, andar no meu ritmo, você tem que entregar o seu fardo. E tem pessoas que não merecem, olha o que eu estou falando aqui, carregar o fardo que você carrega. Às vezes é um fardo de uma culpa que não é sua. Aí fala assim: pastor, mas passaram tanto tempo, isso me dói, isso me fere. Mas nessa noite de libertação, vamos aproveitar a presença do Senhor, entrega esse fardo a Ele. Sabe? É um sentimento de culpa que tem, que o diabo usa essa brechinha para te oprimir, para jogar na sua cara. Mas hoje o Senhor se faz presente na casa, mais uma vez. Louvado seja Deus por isso.
isso. E carregar o nosso fardo, carregar essa luta, é lutar em vão. Guarda isso. Você não merece carregar isso não. Eu estive na igreja lá na minha cidade e uma jovem lá que fazia uma enfermagem, carregando um fardo que não era dela, uma opressão tamanha, uma culpa que não era dela. E louvado seja o Senhor, naquela noite o Senhor a libertou dessa opressão. Porque nosso Deus, Ele faz isso. Porque nós vemos aí no Salmo 68, 19, no finalzinho, Deus é a nossa salvação. Graças. É Ele. Aleluia. Graças. Só como nós cantamos aqui também um cântico de comunhão, e a Bíblia nos ensina a fazer algo com relação aos fardos. Se você abrir comigo lá em Gálatas 6, 2, o que o texto vai dizer? Levai a carga uns dos outros. Você que serve ao Senhor, essa é a nossa função. Se ajuntar, se ajudar. Porque aí a igreja vai andando no mesmo ritmo. Porque nós temos que andar em unidade, em comunhão. E talvez o irmão ou a irmã tenha dificuldade de lançar esse fardo ao Senhor. Mas com a sua ajuda ele consegue. Está vendo a necessidade da igreja andar no seu propósito, em união? É isso. Então nessa noite eu queria deixar essa palavra para os irmãos. Amém, Jesus. Eu queria orar com você. Amém. E o Senhor está me incomodando muito acerca desse fardo que não é seu. É noite de você lançar sobre ele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus.